Olá, meu nome é Randelore Helena da Silva, faço parte do curso de Letras. Tenho como objetivo apresentar para vocês a introdução que fala sobre Platão, mas não somente dentro da educação, como também a BNCC e como ela funciona. O trabalho tem por objetivo destacar a importância de entendermos a diferença de pessoas numa sala de aula. Pensando dessa forma, não poderíamos apenas querer. Sendo assim, trouxemos um embasamento que permite ser trabalhado através do professor. Como embasamento em defesa da inclusão social, temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que tem por objetivo não somente que haja permanência de todos na escola, como também a aprendizagem igualitária. Pensando com essa linha de raciocínio, entra a questão da educação inclusiva, que segue protegida pela base, pautando a seguinte questão. A BNCC faz menção da inclusão na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que estabelece o compromisso para que haja participação de pessoas com deficiência em todo o sistema educacional, inclusive nas etapas e modalidades da educação. E para atender a esse compromisso, o Brasil publicou o Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, e o Decreto Executivo 6.949, de 25 de agosto de 2009, que passou a ter status de norma. Como a BNCC apenas cita essa legislação, é preciso recorrer às diretrizes curriculares nacionais, que também compõem a política curricular nacional, para compreender de forma mais detalhada a emergência de se pensar, organizar e promover uma educação compromissada com o processo de inclusão. Segundo Oliver, os autistas geralmente apresentam falha ou mesmo dificuldade na relação com outras pessoas. Isto é, muitas vezes possuem incapacidade de compartilhar seus sentimentos, suas emoções, seus gostos e até não conseguir diferenciar as pessoas uma das outras, e até em alguns casos diferenciar as pessoas de objetos. A segunda habilidade direciona ações que permitem às crianças agir de maneira autônoma, independente, e que ao mesmo tempo reconheça suas conquistas, bem como uma autonomia. Em A República, irá considerar todas as expressões de arte como uma imitação das realidades sensíveis. Como sabemos, Platão considera esta realidade como sendo uma cópia de uma realidade inteligível, o mundo das ideias. Sendo assim, a arte seria uma cópia de outra cópia e estaria 3 vezes mais distante da verdade. Platão não a nega, mas lhe tira qualquer valor em si mesmo. Deste modo, a arte deveria ser banida desse estado perfeito, caso não se submeta às leis do bem e do verdadeiro. A cidade perfeita deverá possuir uma educação também perfeita. A primeira classe social, entretanto, não será oferecida nada especial, visto que as artes e os ofícios são facilmente aprendidos com a prática. Quanto às guardas, Platão propõe uma educação ginástico-musical, a fim de potencializar a parte de nossa alma, de onde deriva a coragem e a fortaleza. Platão irá propor também a comunhão de homens e mulheres, dos filhos e de qualquer bem material. Os filhos desta classe seriam imediatamente retirados do convívio com os pais, sendo educados sem nunca os conhecer. Platão pretendia com isso criar uma grande família, em que todos se amassem igualmente, eliminando o egoísmo e o sentimento de posse. Não haveria nada individual. Tudo seria coletivo. Para os governantes, a educação giraria em torno do aprendizado filosófico. Platão a chamou de longa estrada, pois duraria até os 50 anos. A educação deste político-filósofo tinha um único objetivo: conduzi-lo ao conhecimento e à contemplação do bem, inserindo-o na realidade prática. Antes de se realizar na realidade exterior, essa cidade ideal deveria existir dentro de cada homem. Platão chegou a dizer no final do livro 9, A República, que pouco importa se tal cidade possa ou não existir. Basta que cada indivíduo viva segundo as... Meu nome é Manuela Mondragon, eu sou do curso de licenciatura em Letras e eu estarei explicando um pouco referente ao tópico 2, que seria o conteúdo da disciplina. No tópico 2, em conteúdo da disciplina, foi abordado um pouco do material didático selecionado, assim como o próprio tema mesmo, né? Henrico e o mundo que queremos construir, por meio de uma história infantil correlacionada com o tema da disciplina, nos é apresentada a vida criativa de Henrico, um garoto cheio de ideias que vive em um mundo de desafios e nos ensina sobre a necessidade da equidade educacional e social, com delicadeza em sua abordagem.
Como fator crucial no auxílio do educando em seus processos de aprendizagem durante a aula, o conteúdo ministrado pelo educador a partir de uma abordagem humanista visa, em contrapartida, a ampliação de suas relações interpessoais, tendo como características principais trabalhar o desenvolvimento pessoal, reflexivo e social do aluno, além de contar com atividades interativas referentes ao tema que tragam as crianças e suas opiniões para dentro do ambiente escolar, ensinando-as sobre a importância de serem ouvidas. Então, é legal destacar que em ICO e o mundo que queremos construir, ele não só estará ensinando o aluno referente à importância e à necessidade da inclusão social, como em conjunto com as atividades que serão aplicadas em aulas, atividades interativas que estarão potencializando o ensinamento, ele vai estar auxiliando o aluno no seu processo reflexivo diante do tema. É legal também citar que a gente sempre preza por uma abordagem humanista e também visando a afetividade sempre. E continuando com a leitura, faz-se mister ainda salientar o uso de materiais didáticos infantis a partir de vídeos, além de músicas, como TEA, Autismo Explicado para Crianças, os grupos sociais, Normal é Ser Diferente, Viva as Diferenças, a nova coleguinha, onde por meio de uma comunicação acessível e divertida é discutida a importância da inclusão de alunos deficientes e a necessidade de entendermos e respeitarmos as diferenças. Como ponto forte a ser destacado, citemos a afetividade e interacionismo que, em conjunto com as atividades selecionadas, potencializará o desempenho do indivíduo, aluno e seu dinamismo em grupo. Paralelamente, também serão explicadas políticas educacionais articuladas entre o Estado e a sociedade civil de forma clara e simplificada, a fim de ser de fácil entendimento, projetando então a atenção dos seus direitos como cidadãos e garantindo o entendimento diante do tema, sem perder a didática infantil, levando o aluno a reconhecer seus direitos e trabalhar com os mesmos. Então foi selecionada uma música e alguns vídeos sempre interativos, com uma comunicação, uma linguagem cuidadosa, com uma didática infantil, para que seja de fácil entendimento do aluno. Também foi planejado fazer essa relação com políticas públicas por meio de uma explicação breve, mas que ainda assim é muito válida para que o aluno tenha realmente noção dos seus direitos e que ele entenda um pouco mais ainda referente à inclusão social e à importância da inclusão social. Olá, eu me chamo Natália, eu curso Pedagogia, estou no segundo semestre na FAM e hoje eu vim apresentar a abordagem didática do conteúdo no nosso projeto. Abordagem didática do conteúdo. Utilizamos a abordagem humanística com o tema O Mundo que Queremos Construir, citando políticas educacionais articuladas entre o Estado e a sociedade civil, que visam promover a cidadania dessas crianças, diminuindo o processo de exclusão escolar, garantindo o acesso à educação pública de qualidade em classes regulares de ensino, promovendo a transversalidade da educação especial desde a educação infantil, trazendo então a pluralidade, que é algo muito importante a ser trabalhado na sala de aula. As crianças precisam aprender desde cedo as diferenças de cada um e respeitá-las e valorizá-las. Por isso é tão importante e queremos trazer esse projeto. É muito importante levar isso para as crianças. Nesse sentido, esta aula tem como objetivo contribuir com ideias de como se trabalhar com as diferenças, dando ênfase a relações interpessoais, centrando no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, ajudando seus processos e organização pessoal da realidade, conhecendo suas limitações e necessidades, mostrando sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada, com o professor sempre propondo exemplos, problemas, instigando a curiosidade do aluno, tendo uma autoavaliação para que assim ele possa absorver os conteúdos passados em aula e levando isso para a sua vida. Utilizamos materiais didáticos que podem ser trabalhados em sala de aula, como o livro ICO e o Mundo que Queremos Construir, com ilustrações, incluindo o texto de Direito das Pessoas com Autismo, para melhor explicar o livro, usando músicas e vídeos autoexplicativos, como citados na sessão anterior. Todos esses materiais utilizados auxiliam o aluno para uma melhor assimilação do conteúdo sobre a inclusão de crianças especiais no âmbito escolar, incentivando a leitura e reflexão. Olá, sou Jaqueline, do curso de Pedagogia, e vou apresentar as atividades do nosso plano de aula. Agora, vou apresentar as atividades do nosso plano de aula. A atividade 1 será uma roda de leitura, com o tema Conhecendo o Mundo Novo. Matéria Língua Portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Na BNCC, as habilidades
serão EF15LP02, EF15LP16, EF15LP18, EF15LP19 e EF01LP26. Os objetivos: aumentar o vocabulário, ampliar a imaginação, desenvolver a oralidade e o gosto pela leitura, construir sentido e significado para o texto. O tempo proposto será de 1 hora. Os materiais necessários para a execução dessa atividade serão projetor de multimídia, pendrive com o arquivo do livro, e na impossibilidade o professor pode imprimir o livro, que será ICO e o mundo que queremos construir. Folha de atividades de registro, que está em anexo, lápis de cor, canetas hidrográficas. Desenvolvimento da atividade. O professor poderá organizar a classe da forma que melhor puder. Vai depender das estruturas da escola. Realizará a contação de história, realizando assim as expectativas em relação à leitura. Após a contagem de história, o professor deve fazer uma breve explicação sobre o transtorno do aspecto do autista, TEA, utilizando-se de um texto ou um vídeo ao qual indicamos ao final. Logo, ele pode fazer um bate-papo para saber o que os alunos acharam da história, sobre a questão de direitos, inclusão social e diversidade. Assim, distribui a folha de atividades e instrui sobre as atividades propostas. Na atividade, propomos com foco em registro e identificação de palavras, por ser primeiro ano. Nessa atividade, nós temos o registro do nome do aluno, o registro do nome do livro, atividade de cruzadinha, atividade de sequência da história, atividade interessantíssima para nós, que é a questão de como as crianças, como os alunos imaginam, idealizam uma escola. Qual seria a escola ideal deles? Então, eles podem fazer o registro através de pinturas ou palavras. Em sequência, temos ali para achar as palavras daquilo que eles imaginam que seria um mundo ideal. E, ao final, temos uma atividade de pintura do símbolo do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A atividade 2 será uma contagem de história, com o tema ajudando a resolver o grande problema de ICO. A matéria será História e Língua Portuguesa para o primeiro ano. Na BNCC, as habilidades abordadas serão EF01H103, EF15LP02, EF15LP16, EF15LP18, EF15LP19, EF01LP26. Os objetivos serão identificar o seu papel na sociedade e grupo escolar, aumentar o vocabulário, ampliar a imaginação, desenvolver a oralidade e o gosto pela leitura, construir sentido e significado para o texto. O tempo de execução, 1 hora e 20. Materiais necessários: projetor, pendrive com o livro, folha de atividade de registro, lápis de cor, caneta hidrográfica. O desenvolvimento da atividade. O professor deve viabilizar a exibição do filme, que será uma contação de história sobre o livro, ICO e o mundo que queremos construir. Logo após a exibição do vídeo, ele também pode fazer a contação de história do livro, para que os alunos visualizem as imagens. Após isso, pode entrar com algumas indagações, como, por exemplo, quem gostou da história, do vídeo, sobre qual personagem a história contava, como era o nome dele, se alguém já sabe a idade dele, coisas do tipo. E aí o professor irá conduzir as perguntas e respostas de forma que elas cheguem ao ponto de questionamento, que será sobre a convivência de ICO com a escola, e fará novas perguntas aos alunos. Para você, o que é uma escola ideal? O que fazemos em uma escola? Todas as escolas são iguais? O que vocês acham que existe em nossa escola que seria um desafio, se ICO estudasse nela? Após essas perguntas, o professor irá distribuir a folha de registro da atividade. Ao final da atividade, o professor irá levantar novas questões. Como vocês acham que a escola deveria ser para ICO, para vocês e para todas as crianças? Quem vocês acham que deveria frequentar a escola? Nesse ponto, o professor pode ativar a questão da inclusão e da diversidade. Assim, o professor irá solicitar aos alunos que registrem os seus pensamentos sobre as duas questões, em forma de desenho, na escrita da atividade
da folha de registro. A parte inicial da folha de registro tem o registro do nome da criança, o nome da história, e aqui ele vai registrar aquilo que ele acha que seria um desafio para o Ico, se ele estudasse nessa escola. Na atividade seguinte, seria aquilo que ele imagina que seria uma escola ideal, o que ele gostaria que tivesse nessa escola, tanto para Ico como para eles e todas as outras crianças. A atividade 3 é uma atividade para ele identificar os grupos sociais. Essas imagens seriam representantes de quais grupos sociais e as quais eles também poderiam pintá-las. A atividade 1 será uma dinâmica com o tema Normal é ser diferente. Matéria: Ciências e Língua Portuguesa para o primeiro ano. Na BNCC, as atividades abordadas serão EF01, CI02, EF01, CI04, EF15, LP16. Os objetivos serão estimular a troca de opiniões e ideias diferentes, identificar similaridades e diferenças, reconhecer a empatia com atitude benéfica para as ações éticas e de respeito, identificar partes do corpo humano e estimular a leitura e escrita. O tempo previsto será de 50 minutos. Materiais necessários: projetor de multimídia, folha de atividade, lápis grafite, lápis de cor e canetas hidrográficas. Desenvolvimento da atividade. Essa atividade será uma dinâmica, cuja qual o professor exibirá um vídeo que terá uma música chamada Normal é ser diferente. E também distribuirá uma folha de atividade. Nesta folha de atividade terá a música, a qual os alunos poderão acompanhar a letra. O professor pode deixá-la rolando por um bom tempo, até que ele ache que os alunos já absorveram. Ao término, vai pedir que façam duplas, e essas duplas fiquem um de frente para o outro. Na folha de atividades, o professor solicitará que o aluno faça um desenho do seu colega que está à frente, dando ênfase à questão das partes do rosto, olhos, nariz, boca, como é a descrição, quais são as características desse seu coleguinha. Ele pedirá um tempo para que essa atividade seja feita. Ao final desta atividade feita, ele vai pedir que a classe fique num círculo, para que todos possam visualizar o outro desenho do coleguinha. E aí ele vai pedir para que os alunos identifiquem. Olhem, crianças, vamos agora colocar o dedinho identificando aonde está a boca do coleguinha que você desenhou. E eles vão identificando e os colegas vão identificando ali uma estratégia dinâmica. Ao final da atividade, pode ser trocado o desenho, o aluno entrega para o seu coleguinha. Essa é a folha de atividade, na qual terá o registro da data, do nome e também um textinho escrito lá. Hoje eu ganhei um retrato de meu amigo. E vai colocar o nome do amigo que ele vai retratar neste quadrado azul. A segunda atividade será para ligar os nomes dos órgãos, das partes do rosto, ao rosto do menininho. Ele pode também efetuar a pintura deste desenho. Temos aí também a letra, não está visível porque ela está bem diminuída. A terceira atividade, ele vai desenhar boca, olhos, nariz e temos também um desenho. A atividade 4 será a contagem de história em quadrinhos, com o tema Viva a Diferença. Matéria: Ciências e Língua Portuguesa para o primeiro ano. BNCC abordada será EF01C104, EF15 LP16. Os objetivos serão reconhecer as características físicas e pessoais, valorizar as semelhanças e as diferenças, promover a atitude de respeito e o diálogo de grupo, promover e ampliar a percepção sobre a diversidade, promover o autoconhecimento e fortalecer o autoestima, desenvolver o olhar crítico sobre as práticas preconceituosas, estimular a leitura e escrita. Tempo de execução 1h20. Materiais necessários para execução: projetor de multimídia, lápis grafite, caderno para apoio, papel craft, giz de cera, lápis de cor, canetas hidrográficas, tesouras. Desenvolvimento da atividade. O professor irá escolher a forma de realizar a contagem de história. Pode ser por livro físico
ou exibindo um vídeo sobre o quadrinho Gibi Turma da Mônica em quadrinhos, Viva as Diferenças, a nova coleguinha. Após essa contagem de história, o professor pode iniciar indagações que façam refletir sobre a questão de como, por exemplo, temos todas características físicas iguais? Será que possuímos características parecidas? Todos querão responder, mas ele vai solicitar que eles aguardem 1 minuto. Aguardem um tempinho. Vai distribuir as folhas de atividade e vai instruir os alunos a fazer a atividade proposta, que será um jogo, uma espécie de stop ou a dedonha, porém sem uma competição. Nesse jogo de stop, serão colocados ali. Cada aluno vai colocar suas características. O seu nome, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, a sua fruta preferida, brincadeira preferida, cor preferida, animal preferido, além de registrar o seu nome e também o nome da história. Na sequência, tem, para a questão de registro das informações trabalhadas, uma cruzadinha com questões sobre autoestima, sobre adjetivos positivos e uma charge, uma historinha pequena. Nessa atividade, o professor, após solicitar que os alunos registrem as suas informações ali naquele stop, vai fazer com que os alunos após apresentem isso num círculo, ali uma forma que todos possam visualizar os coleguinhas. Então ele vai, por um exemplo, subir a questão. Quem aqui tem os olhos castanhos? E vai pedir para todos ou levantar as mãos ou se levantar da cadeira, para que todos visualizem as suas similaridades, as suas igualdades. Com isso, ele vai fazer com que a atividade seja uma questão de identificação. Após essa atividade, ele também pode propor que façam duplas e o coleguinha registre o corpo do outro colega que ficará deitado sobre a folha. Após isso, recortar este desenho do corpo e decorar da forma como ele gostaria. Meu nome é Ashley, eu sou do 1º semestre de Letras e eu vou estar apresentando a parte das conclusões finais do nosso projeto. Sob uma perspectiva pedagógica, o projeto buscou apresentar uma metodologia capaz de trabalhar a inclusão da criança no meio social, apesar das diferenças, buscando desenvolver suas funções cognitivas por meio de atividades coletivas e com auxílio de material digital, como foi exposto nas tarefas anteriores, onde foi trabalhado o reconhecimento das características físicas, assim como o diálogo para que haja troca de ideias entre as crianças e cada um possa expressar-se à sua própria maneira. E também evidenciar o fato de que os indivíduos, mesmo que não semelhantes, são capazes de realizarem as mesmas tarefas. Usando o livro Ico e o Mundo que Queremos Construir, onde o foco é a criança que, mesmo com o espectro autista, ela está sempre em processo de desenvolvimento das inúmeras habilidades que ela tem, principalmente as físicas, dá para tirar exemplos bem claros sobre como a ideia de que um indivíduo é incapaz de executar tal ação baseada em seus aspectos singulares é nada mais do que uma ideia passada, e que ao invés de olhá-los de forma diferente, devemos incentivar as crianças cada vez mais a praticar a inclusão com aqueles que outrora chegaram a ser excluídos de atividades básicas em comunidade. Nós usamos também como embasamento a BNCC, como foi citado, e ela instaura um marco na história da educação. E apesar de apresentar lacunas na temática da inclusão, ela norteia a construção de objetivos que podem ser atingidos. E mais do que isso, precisam ser atingidos pelos alunos das escolas públicas e privadas. A criação da BNCC, pelo menos na teoria, nos trouxe uma ideia de que agora sim a educação seria trabalhada de forma igualitária com todos, sem distinções. O campo de aprendizagem apresentado ao longo do projeto procurou trabalhar as habilidades requisitadas na BNCC e, juntamente a isso, evidenciar a importância da abordagem não só do eu, enquanto sujeito individual, mas principalmente do nós, como seres coletivos que somos, e as atitudes que podemos tomar como comunidade para que a exclusão das pessoas consideradas diferentes seja cada vez menor.